aqui na frente, né, para louvar, bendizer o teu nome, em nome de Deus, em nome do nosso Senhor. Quem está feliz nessa noite, levanta a mão de estar aqui. Amém. Se nós estamos aqui, estamos com um propósito, né? Vamos ter um minutinho de nossas cabeças inclinadas, né? Orar, buscar o Senhor, porque a palavra de Deus nos diz que buscar o Senhor, né? Que Ele é grande em graça e misericórdia, né? E também Ele está perto. Vamos buscar enquanto Ele está perto, enquanto nós podemos invocar o nome dEle. E dentro de um minutinho, então, eu quero, vamos assim, estar começando. Vamos também, irmãos, estar orando, né? Para que Deus abençoe esse culto dessa noite, esteja usando os louvores, as pessoas que vai estar à frente, a irmã Nina, a Bianca, e as demais irmãs que vão estar aqui para louvar. E vamos estar nesse momento de oração, vamos estar confessando nossos pecados, né? Porque nós somos pecadores, somos pessoas lavadas e remidas pelo sangue, mas que possamos entrar nesse ato, entrar nesse santuário, né? A palavra de Deus nos diz que nosso templo é o templo do Espírito Santo, que possamos então assim oferecer o melhor para Ele, né? Com nossas mãos limpas, nossos pés, mãos limpas, né? Fazemos assim então, irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, nós bendizemos o teu nome nesta noite, Senhor, porque tu és digno de toda a honra, toda a glória e louvor, Senhor. Ó Pai, se conosco nesta noite. Ó Senhor, seja propício a nós, pecadores, ó Pai, que um dia fomos lavados pelo sangue de Cristo. Ó Senhor, é com temor e tremor, meu Pai, que nós nos chegamos diante dos teus atos, diante, meu Pai, da tua santidade, Senhor. Reconhecendo, meu Pai, como falhos, como pequenos, como, meu Pai, seres insignificantes, ó Deus. Se nós olharmos, meu Pai, para cima, para o alto, vemos, meu Pai, que o Senhor se fez, meu Pai, como nós, enviando o teu Filho, nosso Senhor e Salvador, nosso Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, porque, meu Pai, o Senhor nos amou de tal maneira e nos ama, meu Pai, a ponto de ter dado a sua vida por nós. Ó Senhor, que esta noite do Espírito nos convença, ó Deus, que haja, ó Deus, uma reverência diante de Ti, Senhor. Ó Pai, porque aqui habitas, ó, porque Tu habitas, meu Pai, o Senhor, como a Tua palavra nos diz, o Senhor não habita em templos, mas o Senhor habita, meu Pai, em nós, os Teus servos, os Teus filhos. Ó Pai, Te louvamos nesta noite. Seja com a pregação da Tua palavra, Senhor. Que essa noite a Tua palavra venha de encontro a cada uma das nossas necessidades. Fala nosso coração, Senhor. Tenha graça e misericórdia nesta noite, ó Pai.
como precisamos do Senhor, como precisamos, ó Pai, o Senhor abra nossos ouvidos, que nosso coração se abra também, ó Pai, para receber a Tua palavra nessa noite. O pregador venha ter ousadia, ó Deus, vindo do Senhor. As palavras do Senhor, meu Pai, venha fazer morada em nossos corações nessa noite, Senhor. Os louvores também, Senhor, seja a expressão do amor do nosso coração, da gratidão do nosso coração ao Senhor. Ó Deus, como, meu Pai, nós anelamos um dia estar na Tua presença definitivamente, Senhor. Ó Pai, obrigado. Cada irmão que chegou, cada visitante que se estiver esta noite, cada pessoa, meu Pai, que o Senhor trouxe a Deus, o Senhor conduziu. Obrigado, Pai. Mais essa vez assim oramos, meu Pai, e deixamos, meu Pai, a dependência do Teu Espírito. Em nome de Jesus, assim nós oramos agradecidos. Amém. Amém. Irmãos, podemos ficar em pé. Vamos ler a palavra de Deus. Vamos abrir Salmos 32. Vamos ler Salmo 32. Ele é de verso 1 ao verso 11. E vamos fazer uma leitura alternada. Cada um pode participar. Eu começo com o verso 1. Vamos deixar que a própria palavra de Deus fala ao nosso coração, irmãos. A gente tem já em nós o Espírito e temos aqui a palavra que conduz também, inspirada por Deus, para falar aos nossos corações. Quando falou Davi, mostra seu arrependimento diante da presença de Deus pelo seu pecado, Eu creio que aqui estamos numa Assembleia de Santos, justificados, pelo sangue de Cristo, mas que nós, não vou dizer desta semana, vou dizer, minutos antes de chegarmos aqui, nós já pensamos alguma coisa que já pode ter nos afastado da presença de Deus. Deus é santo, irmãos, e Ele mesmo fala que Ele importa que os adoradores, se importa os adoradores sejam espírito e verdade para estar na presença dEle. Então, que nós possamos nos vigiar, possamos nos constranger diante da potestade da mão de Deus. Porque aqui não é um clube, aqui é a casa do Senhor, e nós possamos mostrar então reverência ao Senhor. Então o verso 1 fala assim: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribuiu culpa e em quem não há hipocrisia. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos, pelo meu gemido em todo o dia. Porque dia e noite a tua mão pesada sobre mim, e o meu corpo se tornou ciclano. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Tu és meu esconderijo, tu me preservarás da dificuldade, tu me cercarás com missões de libertação. Eu te instruirei e te ensinarei o caminho que deve seguir, e eu te guiarei com os meus olhos. Não sejais como cavalo ou lamúria, que não tem entendimento, cuja boca precisa de caber, cabeça e freio. Caso contrário, não se sujeitam a ti. Haverá muita tristeza para o perverso, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai vós, todos que sois retos de coração. Podeis sentar, meus irmãos. Quero destacar o verso 5, quando ele fala que confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Aqui, Davi, falando, que ele, assim que ele tinha cometido aquele adultério,
E aquele processo que ele passou, né? Deus foi colocando a mão cada vez mais. Davi foi sentindo o peso, né, do seu pecado. E ele fala: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não me ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sabe, meus irmãos, o que eu vejo nesse versículo é uma aplicação para mim. Eu creio também que seja uma aplicação para os irmãos, que muitas vezes nós queremos pedir, né, o pecado do outro. Né? A gente é fácil de pegar uma régua e medir, né, aquilo que o outro está fazendo, aquilo que o outro está cometendo. Mas, irmãos, eu aprendo que Deus, Ele é pessoal, Ele fala comigo primeiro, né? Ele fala de eu confessar o meu pecado, né? E interessante que somente depois que Davi confessou o pecado ao Senhor, que ele obteve paz no seu coração, que ele obteve, pode voltar, né, aquela bem-aventurança, né, como começa no versículo 1, feliz, né? Acho que Deus quer seus filhos felizes, né? Quer a intenção dele. Mas o pecado é uma coisa que acidentalmente, né, tem que ser para os crentes, chega e nós temos que reconhecer isso. E eu reconheço, que às vezes eu pego mais em olhar o pecado dos irmãos, ou medir, né, aquilo que o irmão possa estar fazendo de errado. Isso, irmãos, isso é fato, entendeu? E principalmente se você está numa rodinha de amigos, então aí a coisa parece que se aflorece mais. Mas eu aprendo com isso, irmão. Porque segundo Davi, ele chegou no seu pai, ou num lugar pessoal, diante de Deus, né, que chegou e confessou o seu pecado, eu creio que essa bem-aventurança veio para ele, sabe? Eu sei que eles peça a Deus, né, essa palavra para o seu coração, porque esse mundo já é tão carregado de tantas coisas, de tantas tristezas, tantos sofrimentos. E o crente, né, ele tem que ser diferente, ele tem que mostrar, tem que ter essa alegria, né? Que Deus provê isso para cada um de nós nessa noite, né? Através de louvores, através da palavra que vai ser explicada, explanada nesta noite. O Espírito de Deus tem graça e misericórdia sobre cada um de nós. Irmã Nina, pode chegar então. Acho que hoje nós não temos visitantes, mas vamos chegar para o grupo de louvores, né? Assim dizendo. Paz, igreja? Amém. Amém. Glória a Deus por estarmos mais uma vez na casa do Senhor, prestando um culto ao nosso Deus. Então, se você pode e quer, vamos nos colocar de pé para estarmos louvando ao Senhor, porque assim nós cantamos melhor. Nós vamos cantar fé para o impossível. Como o irmão disse, né? Não importa a situação, Deus está em todos os momentos. Aquela mais impossível na nossa vida, Deus está presente, amém? Amém. Então, como o seu coração está hoje, eu não sei, mas Deus sabe. E Ele pode se transformar, Ele pode mudar aquilo que está em tristeza, em alegria, aquilo que está em angústia e felicidade. Então, a fé, vamos ter fé e acreditar que o nosso Deus é o Deus do impossível. Amém. Yeah.
sacudir, nos orientar, nos guiar e nos proteger em nome de Jesus. Amém? Antes de nós louvarmos, vamos aqui ler um versículo da oferta. Irmãos, como é bom, né? Saber que tem a fé. Nós temos a fé para mover montanhas, né? Uma fé que faz o impossível. Quero compartilhar com os irmãos que vamos estar nesse momento nos colocando para ofertas, né? Aquilo que a obra de Deus necessita e nossos dízimos de ofertas. E é bem conhecido dos irmãos, 2 Coríntios 9:7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Quem está alegre com essa noite, entende porque quando você contribui para a obra de Deus, você sente aquela alegria no coração. Você não está fazendo por esforço, está fazendo porque alguém está te pondo um punhal, uma faca, né, no pescoço. Não, você faz isso com alegria, como nós começamos, né, bem-aventurado, né, que confessa ao Senhor. Então, que cada um contribui, então, segundo tiver proposto no coração. Não com tristeza. Se você dá aquilo, sabe, eu também quero fazer barganha com Deus, é preferível que você não dê. É preferível que deixe que Deus age na sua vida e te mostre que com alegria, né? Deus ama aquele que dá com alegria, né? Obrigado pela palavra. Oremos, Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado pela tua palavra. Ó Deus, como nós queremos entregar tudo, meu Pai, ao teu altar, principalmente, meu Pai, as nossas vidas diante do Senhor. Porque o Senhor não pode receber nada, ó Pai, que não for consagrado ao Senhor. E, meu Pai, que possamos consagrar todo o nosso ser, que o dinheiro, ó Pai, como as necessidades que existem, meu Deus, na tua obra, que possa isso, meu Pai, os irmãos possam ver isso, ó Deus, com alegria para colocar diante do Senhor, porque a obra é tua, Senhor. Ó Pai, se o Senhor nos deu esse privilégio, porque o Senhor poderia ter dado isso a anjos, ter dado isso, meu Pai, a qualquer outra pessoa, qualquer outro ser, ó Deus, invisível, mas o Senhor nos deu a nós, homens, meu Pai, remidos, lavados pelo sangue de Cristo. Ó Deus, podemos fazer isso com alegria, Senhor. Ó Pai, eu quero começar a fazer com alegria, meu Pai, porque quantas vezes, ó Deus, isso fiz muitas vezes mecanicamente, meu Pai. Eu sei que o Senhor tem, meu Pai, aceita, meu Pai, a oferta daquele que realmente ama a tua causa, ama o teu povo, ama, meu Pai, viver, meu Pai, em santidade, e viver uma vida que te agrada, ó Deus. Ó Pai, assim nós colocamos nesta noite. Supre, meu Pai, toca, meu Pai, em nossas vidas, cada vez mais, para que a tua obra não venha faltar, ó Deus, aquilo que realmente muitos dependem, ó Deus, muitos missionários, muitos aqueles que, ó Deus, somente, meu Pai, pela tua graça, pela tua bondade, meu Pai, o Senhor possa tocar em nossos corações, cada vez mais. A Senhora agradecida no nome de Jesus. Obrigado. Vamos continuar louvando ao Senhor com o próximo cântico que chama Aguarda o Dia. Quem aqui aguarda ansiosamente a volta do Senhor? Amém. Amém. Glória a Deus. E esse hino diz sobre isso, que o Senhor Jesus virá. Você está preparado? Precisamos pensar como que está a nossa vida com Deus. Estamos preparados para a vinda do Senhor? Então aguarde esse dia o mais breve possível que Jesus voltará para nos buscar.
Nós vamos estar louvando com o cântico Ousado Amor. O amor de Deus é tão grande por nós, mesmo nós sendo falhos, mesmo nós falhando, mesmo nós não merecendo, o Senhor continua nos amando. Que amor tão grande que Deus sente por nós. Mesmo antes de tudo, Deus já sabia quem eu era e sabe quem eu sou.
reforçando, né? Terça-feira, por causa do feriado, não vamos ter a conexão feminina, que vai ser feriado, então vamos aí descansar mais um pouquinho, né? Com mais um feriado aí. Quem vai descansar, né? Quem não vai. Irmãzinha, a respeito do coral, só lembrando os irmãos, para irem ouvir os louvores, e nós vamos começar na primeira semana de maio os ensaios, e se houver algum irmão que tem interesse em participar, nós ainda estamos abertos. Nosso coral já tem 11 integrantes, glória a Deus. Aleluia! E quem quiser participar pode entrar em contato ou comigo ou com a Armonina, que a gente vai começar os ensaios na primeira semana de maio. Amém. Obrigada, Manuel. O coral, né? Então aí está sendo uma bênção, é um desafio. Tá? Cantar não é fácil não, gente. Difícil. Mas quando a voz já está mais velha, né? A voz já não ajuda tanto. Mas é difícil cantar. Mas quando a gente se dispõe, o Senhor Deus nos capacita, amém? Ele que nós não temos capacidade nenhuma, mas Deus nos capacita. E na quinta-feira, né? Quem ainda estiver voltando, vamos voltando no coral. Quem ainda quiser entrar, tiver interesse, ó, estamos de portas abertas. Vai ser uma bênção ter o irmão e a irmã aqui conosco para louvarmos o Senhor com os cânticos no dia do aniversário da igreja, que será em junho, tá? Lembrem, em maio a gente vai começar os ensaios. Lembrando também, na quinta-feira continua o encontro na casa do pastor. Esse mês é na casa do pastor. Os irmãos estão convidados, 7h30 da noite lá, na casa do pastor, o encontro com Deus. Tem sido uma bênção, tem sido maravilhoso estarmos juntos e Deus tem nos abençoado grandemente, amém? Deus, e os cultos de terça-feira também tem sido abençoador. Deus responde às nossas orações, aquelas irmãs firmes, assim, né? Que Deus toca no coração também das irmãs que não participam, o desejo de participar, que Deus esteja abençoando cada uma de vocês em nome de Jesus. O que mais não? Temos aniversariante de casamento. Olha só que legal, né? Vem cá. Quantos anos? 7 anos. Conta aí, Gé. 7 anos de bênção, 7 anos de bênção. Tem os seus percalços, né? Mas é bênção, não é? Glória a Deus, né, Mar? Glória a Jesus. Quem que vai orar por esse casal aqui? Esse casal que está completando mais um ano, olha, novinho de casamento. Pastora Luísa, se ninguém se manifestou, então o senhor vai vir orar aqui pelo casal. Deus possa estar abençoando eles grandemente. Vamos orar, irmãos. Vamos colocar de pé. É uma bênção, né? Completar mais um ano de união. Então é o seguinte, vamos estender as nossas mãos sobre esse casal e pedir as bênçãos do Senhor para eles. Pai, no nome do Senhor, na tua presença neste momento, somos gratos ao Senhor por essa noite, por estarmos aqui. Grato pela misericórdia do Senhor, mas grato também pela salvação que nos deste. E gratos somos a Deus por esse casal. O Senhor realmente tem abençoado essa união, Jefferson, Mariana. Ó Deus, o Senhor continua abençoando os teus servos, dando a eles, ó Pai, sempre direção, sabedoria. O irmão Jefferson que dê sabedoria como chefe do seu lar, para que ele possa, ó Pai, levar sua esposa, sua filha no caminho do Senhor. E que o Senhor possa usá-lo grandemente como tem sido usado aqui nessa obra, que é a obra do Senhor, tanto ele quanto a Mariana. Ó Deus, o Senhor esteja derramando suas bênçãos sobre a vida deles. Ó Deus, sabemos que é desafio, mas é bênção do Senhor essa união. Realmente, o Senhor que instituiu a família, é o Senhor que realmente estabelece a família. E nós pedimos a bênção do Senhor para este casal. Que eles continuem caminhando lado a lado. Que eles continuem, ó Pai, servindo ao Senhor juntos. Que eles continuem olhando para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. Rogamos as tuas bênçãos, ó Deus, não só material, mas também espiritual, física. Que o Senhor possa guardar-nos, proteger no trabalho, ó Pai, que o Senhor venha abençoar a vida dos teus servos. E que cada dia, ó Pai, eles possam ver a mão do Senhor sobre a vida deles, sobre essa família. Louvado seja o Senhor, e aqui nós nos alegramos, ó Deus, por ver a bênção que eles têm sido no nosso meio, na onde eles estão, que eles continuam sendo, ó Pai,
esse casal abençoado pelo Senhor. Louvado seja o teu nome e rogamos as tuas bênçãos no nome de Jesus. Amém. Depois os irmãos dão um abraço no final do culto, tá? Dá um abraço, desejando felicidades sempre, né? Glória a Deus. Pode sentar, irmãos. Tem momento missionário? Vamos para um momento missionário. Esse ano faz 12 anos que a gente se despediu de vocês e partimos para o campo missionário. Foram 8 anos. No sul da Ásia, na Índia, há um pouco mais de 1 ano na Itália e agora cerca de 2 anos aqui no Reino Unido. A gente olha para trás e vê a fidelidade do Senhor através da vida dos irmãos, o cuidado, tanto nos momentos felizes quanto nos momentos tristes. Muito obrigado por essa parceria. Aqui na Inglaterra, nós temos passado por um tempo de conhecer e explorar a nova região que estamos trabalhando. Enquanto isso, temos já ajudado no discipulado e formação de liderança de 2 igrejas locais, enquanto trabalhamos diretamente na formação de igreja e proteção de uma igreja numa área de povos muçulmanos. Isso, o Senhor abriu a porta para nos incluir recentemente com mulheres iranianas, né? Para elas explorarem a Bíblia e conhecerem mais sobre os ensinamentos de Jesus. Um grande motivo de oração é que a gente tem focado num bairro, uma região em Londres que tem uma concentração muito grande de muçulmanos e hindus do sul da Ásia. Os povos não alcançados, eles estão aqui e a gente chama vocês para orarem conosco, pedindo ao Senhor para abrir uma porta ali para os trabalhadores e por pessoas que queiram seguir e formar discípulos daquela região ali, né? Então, além disso, eles também têm trabalhado no projeto de imersão, projeto da ajuda, que forma lideranças, que as pessoas que estão aqui trabalhando na Europa, desde a Rússia até a Península Ibérica, eles têm ajudado na formação desses líderes. Isso, muito obrigada por não deixarem a nossa família só todos esses anos. A gente ama vocês e espera encontrá-los em breve. Amém? Onde é o nosso campo missionário? Nós estamos nos meses de campanha de missões mundiais. São pessoas que estão fora do Brasil, estão pelo mundo afora. Mas nosso campo missionário começa primeiro dentro da nossa casa. Depois os nossos vizinhos, nossos colegas. Então o seu campo missionário também faz parte além daquilo da sua casa. Um pouquinho mais além também. Então vamos aí orar por esses irmãos que estão lá, num lugar tão longe, né? Orar por eles, pelos missionários, que Deus os abençoe grandemente. O Almir me lembrou aqui, meu irmão, sábado, dia 25, vai ter churrasco dos homens na casa do pastor. Meio-dia vai ser lá na casa do pastor, depois tem todos os detalhes, cada um leva o seu kitzinho, né? Então vai ser lá na casa do pastor, dia 25, que seja um momento abençoado de comunhão dos homens, né? De estarem juntos. Só homens, tá? Nenhuma mulher vai entrar, nem eu, porque eu não vou estar lá, né? Nós vamos também no dia 25 para Franca, no Congresso de Mulheres, que também vai ser dia 25. Vamos estar ali da parte da manhã até as 4h30 da tarde, que também seja um dia abençoado e abençoador. Eu quero aqui que os irmãos levantem as mãos, quem tem pedido de oração. Amém. Gostaria que os irmãos estivessem lembrando as suas orações pelo irmão Walter e a irmã Clarete. Ela mandou mensagem falando que o irmão Walter não estava se sentindo muito bem. Então, por isso que ela não viria da igreja, que ele não estava bem. Dependendo se ele não melhorasse, talvez ela ia levá-lo para o hospital. Vamos orar, né, para que ele não precise ir para o hospital e que ele fique bem, em nome de Jesus. E o Senhor conhece cada coração. Jeff, você ora por essas mãos levantadas e o pedido do irmão Walter. Oremos. Querido Deus, amado Pai, a gente se feliz com o Senhor, a Ti, Pai, bom, glória da glória, está hoje, Senhor, Pai. Pai, dançamos no altar, Pai, cada vício, levou ao mundo que está dentro, Senhor, volta. Senhor, venha nos abençoar, Pai, ela está sentada no
pôr novamente de pé. Nós cantamos que o Senhor vai voltar, nós cantamos que o amor de Deus é incondicional, nós cantamos que fé para o impossível, Deus faz milagre, amém? Você crê que Deus faz milagre? Amém. Tá fraco esse amém? Você crê que Deus faz milagres? Amém. Amém. Nós vamos cantar o hino que Deus, como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder. Faz um milagre em mim, Senhor. Se você precisa de um milagre esta noite, cante esse cântico clamando ao Senhor. E Deus fará aquilo que apraz no coração do Senhor. Amém?
opera milagre em nossas vidas todos os dias, Pai. Apesar de nós, às vezes, não enxergarmos, mas sabemos que o Senhor está ali, cuidando de cada um de nós, em nome de Jesus. Obrigado por esse amor tão grande, obrigado por cuidar. Abençoa agora a Tua palavra, Senhor, que vai ser lida e explicada. Usa o Teu servo, que venha falar, abençoando a cada irmão aqui do Senhor, a palavra que o Senhor colocou na sua boca, em nome de Jesus. Nós oramos agradecido por tudo, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos e irmão Júlio. Graças e paz, boa noite. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Louvo a Deus pelo privilégio, novamente, a oportunidade de estar reunido com os irmãos, com a igreja. Abençoados, louvores abençoados, irmãos Aloysio, está aí. Louvo a Deus por sua vida, tudo aquilo que o Senhor tem feito. Eu trago um abraço da congregação com o Raquel, pastor Silvio, Raquel, Wilson, Leila, enfim, todos. Minha esposa Renata, que está me acompanhando também. Louvo a Deus pela vida dela. Muito feliz de estar aqui com os irmãos, com a irmã. Que Deus abençoe. É uma palavra de Deus para os nossos corações. E confesso aos irmãos que nós estamos numa campanha, nós estamos falando de família. Começou esse mês e o mês da frente inteiro a gente vai falar sobre família. E ontem a gente tem um projeto nosso com a molecada. Ontem eu estava com 70 moleques num clube, levei eles para fazer um jogo oficial e foi uma festa. E o que me chamou a atenção naquele lugar e ambiente, que tinha poucos pais presentes. Tinha algumas mães, a gente fez o convitinho, emitiu os convites, e tinha poucos pais presentes. E aquilo me tocou, e como a gente está falando de família, e a gente sempre está ministrando a palavra, a gente sempre está estudando, lendo, fazendo esboço, pesquisando alguma coisa. E eu senti no coração de falar sobre um pai que cuidou da sua filha, um pai que socorreu sua filha, e um pai que buscou a providência para a vida da sua filha no Senhor Jesus. E é esse pai que nós vamos aprender aqui sobre ele com muita humildade. E eu quero ser simples e objetivo. Eu fiquei muito feliz do louvor de Zaqueu. Quanto tempo que nós não ouvíamos, né? A gente às vezes fica preocupado com a hermenêutica, com a exegese, com a oratória, né? E esquece a simplicidade de Jesus. Olha esse louvor. Senhor, entra na minha casa, entra na minha vida, faz um milagre em mim. E às vezes a gente não declara isso, às vezes a gente não pede isso porque a gente ficou religioso. A gente precisa falar para o Senhor dessa forma, dessa naturalidade e dessa simplicidade. Eu quero que os irmãos abram comigo em Marcos capítulo 5. Evangelho de Marcos, capítulo 5, verso 22. Quem achou diz amém. Amém. Diz: eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se a seus pés. E insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. E Jesus foi? Com ele. Quero orar. Pai, nós te louvamos por sua palavra bendita, sua palavra que cura, liberta e transforma. Estamos reunidos aqui, Senhor, para ouvir sua voz. Fala aos nossos corações, Senhor, aquilo que necessitamos, Pai, que a sua palavra possa surtir efeito durante a nossa vida, ao sair daqui nas nossas ações e atitudes, Senhor. Possamos ser, Pai, gerador, gestor do seu milagre nas nossas casas, na nossa família,
nos nossos vizinhos, nas nossas ruas, no nosso bairro, Senhor. Estamos falando aqui, Senhor, da Sua Escritura e sabemos que ela é sagrada, Pai. Sabemos que nela há poder, a virtude, a transformação. Que essa palavra, Senhor, venha de encontro aos nossos corações, Senhor. Moldando, Senhor, trazendo a simplicidade, a humildade do Seu Evangelho. Que possamos sair daqui, Senhor, transformado, revestido do Seu Espírito Santo, cheio do Seu poder e da Sua graça, Pai. Nós Te louvamos por esse tempo bendito. Fala aos nossos corações, é o que nós oramos e agradecemos. Em nome de Jesus, que a igreja diz amém? Amém. Pois bem, é um texto muito conhecido. Quem conhece o texto, levanta a mão. Quem já pregou ele pelo menos 3 vezes? É um texto que chama atenção. E como eu falei com os irmãos, que eu estava nesse projeto ontem, e eu vi algumas mães e poucos pais, 1 ou 2 pais, e eu tive a oportunidade de falar com 1 ou 2, e a gente consegue perceber que a paternidade, às vezes, na situação da pessoa não cristã, não que professa a nossa fé, é mais distante do filho. O amor pode ser o amor que cuida, o amor que ajuda, o amor que trata, o amor que fornece o alimento, a educação, mas o amor que reverencia ao Senhor, esse é distante. Ontem eu falando com o pai, e até fiz um convite para ele estar à igreja, a gente fazer uma visita para ele, e ele falou que ia pensar, como um dia eu falei também, talvez um dia você também falou que ia pensar, e eu falei, tudo bem, a gente vai estar orando. E eu lendo a Escritura hoje, já tinha um esboço pronto, eu falei, eu quero falar de Jairo. E nós lemos aqui que Jairo vai ter com Jesus, e esse ter com Jesus implica alguns princípios que ele precisava ser quebrado na vida dele, diante do cargo e do estado, da posição social que ele ocupava diante de Israel. Jairo era chefe da sinagoga, e para ser chefe da sinagoga ele precisava de ter alguns requisitos, e alguns requisitos que tirava ele de perto da comunhão com o Senhor, que não era bem-vindo diante da sociedade. Jairo, um chefe, um homem que lidava com a sinagoga e tinha a sua mão a autoridade como? De que lecionar a Escritura diante da sinagoga. Para ser formado um chefe da sinagoga em Israel, precisava-se de 10 homens há mais de 33 anos, homens que interpretavam a lei, homens que eram escribas, que tinham a palavra fluente, e homens que eram letrados e estudados, e Jairo carregava esse princípio de autoridade sobre a vida dele. Jairo também, ele separava e escolhia com os anciões da época quem seriam os novos chefes da sinagoga, novos membros da sinagoga. Jairo também, diante da sociedade, num cargo alto, num cargo que chamava a atenção da sociedade, ele tinha ordens daqueles que não obedecessem à lei, ele poderia até mandar a tomar açoites. Jairo tinha essa autoridade em mãos. E nós lemos aqui que Jairo, ele tem uma situação dentro da sua casa. E nós lemos aqui que a filhinha dele tinha 12 anos. E Jairo, antes de acontecer essa situação dentro da casa dele, ele tinha uma vida normal. Mas até acontecer essa situação, irmão, ele precisa tomar uma decisão na vida dele. E essa decisão requer humildade e simplicidade. E ele vai ter com Jesus. E até aí está tudo bem. Alguns fariseus, alguns escribas iam ter com Jesus, falavam com Jesus, indagavam Jesus, encostavam Jesus na parede, e está tudo certo. O problema aqui é que Jairo chega até Jesus e se prostra. E quando ele se prostra, é um sinal de reverência a Deus. É um sinal de temor a Deus. É um sinal de que ele acredita que o Senhor era maior daquilo que ele pregava, que ele conhecia, do que ele professava. E esse é um pai que está querendo cuidar da sua casa, da sua filha com amor. Não um amor de dinheiro, não um amor de bonança, mas um amor espiritual. E essa paternidade que nós precisamos entender, que Jairo quer nos ensinar aqui essa noite. Existem situações, irmãos,
irmãos, irmãs, que nós vamos sim defender com unhas e dentes, mas existem situações que é só o Senhor. E Jairo aqui, o que me chama a atenção é que quando ele chega diante de Jesus, ele se prostra. Aí o cargo não faz mais diferença. Aí o dinheiro, tanto faz. Aí a liderança, porque ele está se prostrado diante do maior, diante do eterno. E quando nós estamos diante do eterno, irmão, nada mais faz razão na nossa vida. Nada mais faz sentido na nossa vida. Quando nós estamos prostrados diante do eterno, nós encontramos o maior tesouro da nossa vida. E quando nós nos prostramos, é que nós conseguimos ouvir a voz dele. E é só prostrado que a gente alcança a eternidade. E é só prostrado que ele dá o direcionamento. E é só prostrado que ele nos ensina que ele é o caminho, a verdade e a vida. Não adianta de outra maneira. E o que eu fico pensando, que Jairo aqui está se prostrado. E a sociedade olhando. E muitas vezes, não sei você, mas eu perco a oportunidade de falar para alguém de Jesus, porque eu acho que tem gente mais importante perto de mim. Muitas vezes eu perco a oportunidade de falar de Jesus porque o meu cargo não permite. Eu estou falando de mim, não de você. Muitas vezes eu não falo de Jesus porque eu me sinto inferior. Mas Jairo aqui, chefe da sinagoga, se prostrar diante do mestre, ele não teve essa preocupação. Isso possa arder os nossos corações. Que nós possamos sair daqui evangelistas. Que nós possamos sair daqui essa noite mensageiros do Senhor. E se prostrar, irmão. E se dobrar diante do Senhor. Eu fui pesquisar a palavra se prostrar. É lindo. No Antigo Testamento era colocar a cara, face na terra. Lembra quando vem a adversidade sobre a vida de Jó? E é uma adversidade que eu e você, falo de mim, eu não suportaria. Eu não sei a sua fé, mas a minha não daria. Ele perde os filhos, perde a riqueza, perde a fazenda. A mulher vem falar, amaldiçoa esse seu Deus e morre. Ele rasga suas vestes, rapa a sua cabeça e se prostra e adora ao Senhor. E adora ao Senhor. O que faz eu entender que tudo que tiraram dele não era nada. Porque a comunhão dele permanecia. A fidelidade dele permanecia. O amor dele permanecia. E quando eu olho para Jairo se prostrado aqui, me chama a atenção que ele se prostra e ele confessa. E o que ele confessa? Ele diz que insistentemente ele suplicou: minha filhinha está à morte, vem e põe a mão sobre ela para que seja salva e viverá. Ele insiste. Eu tenho um problema e nada resolve. Só o Senhor. Eu tenho um problema e não tem solução. Só o Senhor. Eu tenho uma dificuldade e não tem solução. Só o Senhor. Bom, nós precisamos entender. Só Deus das nossas vidas. Amém. Não existe outra alternativa. Pode até tentar. Você está livre. Mas você vai voltar, não sei. Aí ele insiste. A Bíblia fala em Provérbios 28:13, aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Então ele chega até o Senhor e confessa o problema dele. Ele fala da situação dele, da dificuldade dele. E nós precisamos ter esse relacionamento com o Senhor. Já que estamos prostrados, entendemos o que é prostrar. Entendemos que precisamos confessar. É tudo, irmão. Tudo, dá nome. Eu preciso ter legalidade na sua palavra. Eu preciso ser instruído pela sua verdade. Eu preciso que o Senhor entre na minha casa, muda minha esposa, muda meu pai, muda meus filhos, muda meu lar, muda os meus vizinhos. Eu preciso confessar. E a Bíblia fala que aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia.
porta significa o quê? Uma nova oportunidade. Ele vai te dar outra chance de você acertar, de rever os seus conceitos, de estar diante do Senhor. E é lindo que nós lemos aqui no 24 que Jesus foi com ele. Isso é extraordinário. E Jesus foi com ele. Se Jesus foi com ele, está tudo certo. Não está certo? Era para você ter falado amém. E Jesus foi com ele. Gente, não tem companhia melhor. Ele chega até Jesus, se prostra. Jesus sabia quem ele era, ele insistiu, confessou o problema e Jesus fala: vamos lá. Hoje Jesus vai com você nesse caso. Amém. E vai ficar lá. Lembra de Zaqueu? Foi ver quem era Jesus. Mas Jesus já tinha visto ele. Aí desce depressa Jesus. Desce depressa Zaqueu. Zaqueu desce correndo. Convém que hoje eu fico aonde? Na sua casa. Tá bom, Jesus está lá dentro. Aí Zaqueu já vai se explicando, assim: ó, se eu roubei, eu vou devolver. Jesus está quietinho, não falou nada. Olha o texto. Aí ele fala: ó, se eu defraudei alguém, eu restituo 4 vezes. E Jesus olha: opa, eu vejo salvação nessa casa. Então Jesus foi com ele, isso é o que importa, irmão. Se Jesus está comigo, está com você, esquece. E aqui é uma lição para as nossas vidas. Quando o Jairo ele abre mão de tudo isso, entende que Jesus vai com ele, aí começa o tratamento. Porque quando Jesus chega na minha vida e na sua vida, começa um tratamento. Você já ouviu dizer de alguém, ou alguma família, ou algum amigo, ou algum falou: depois que eu fui para a igreja, piorou? Já ouviu falar isso? Quem já ouviu falar isso? Nossa, eu estava bem, eu fui para a igreja, ó, parece que estreitou. Não é assim? Jairo, Jesus está indo com ele. Tem uma mulher que sofre há 12 anos. E ela ouve falar de quem? De Jesus. Está no texto. Aí ela prega para ela. Ela fala assim: eu somente tocar, eu serei curada. Porque ela tentou de tudo. Ela tentou de tudo. Ela gastou todos os seus haveres. Com médico, com remédio, com tudo. E ela ia de mal a pior, a Bíblia diz. E Jairo, que estava indo com Jesus, está assistindo. Aí é lindo que Jairo precisa ter o quê? Paciência. Lembra que eu disse que tem pessoas que quando diz que vem para a igreja parece que piora? Porque nós estamos no tratamento do Senhor. E tem 3 palavrinhas que eu disse aqui da outra vez e eu acho extraordinária, que é processo, propósito e promessa. Começa o processo de Jairo. Jairo não estava falando: nossa, ele ia comigo, chega essa mulher. Bom, nós vamos ter que pegar a nossa dor, muitas vezes pôr no bolso, para curar a dor do irmão. Muitas vezes nós vamos ter que orar por pessoas que nos magoaram. Nós vamos ter que liberar o perdão. Muitas vezes. Jairo aqui, ele está com um problema na sua casa, ele confessou, Jesus falou que ele ia, aí vem essa mulher que estava sofrendo. E ele está o quê? Esperando. E o Salmo diz: esperei com paciência no Senhor e ele ouviu o meu clamor. Então nós precisamos esperar no Senhor. Quem não sabe esperar, meu irmão, sofre. Precisamos esperar. Você planta uma semente aqui agora. Quanto tempo que ela demora? Precisamos esperar no Senhor. Tratamento, processo. E o processo dói. Porque ele está tirando. Você é ansioso? Filipenses 4:6 fala: não sejais ansiosos por coisa alguma.
Não podemos ser ociosos por nada. 1 Pedro 5,7 fala: lançai sobre vós as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de quem? De nós. Então eu estou esperando. Mas você não vai? Calma. Respira fundo. Eu aprendi uma tática, 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. Quanto é 5? Sabe quando você está na fila da padaria e entra um senhor de idade na sua frente? E você está com pressa? Atrasado? Você já passou por isso? Aí você fala: Senhor, o Senhor usou esse doce para curar o meu coração, minha vida, minha alma. 1, 2, 3, 4, 5. Ele vai continuar lá, mas está sendo tratado. Você está sendo tratado. Paciência. Paciência. Imagina você tem um problema da sua casa, esperando para tirar o dinheiro do caixa. Você vai viajar, vai perder o ônibus, e tem lá um senhorzinho, chega outro prioritário. Imagina. A ansiedade sai para a boca. Já esperando. Problema na casa dele. Grave. Está doente. Ele passou por cima de tudo, se prostrou, foi ter com Jesus, está com Jesus. Jesus falou que ia com ele. E agora ele está no processo de Jesus. E o Senhor faz isso, trabalha dessa maneira. Na minha vida e na sua vida. Não é diferente. Aí, essa mulher entra na multidão, toca nas ordens. Estancou a hemorragia dela. Jesus falou para alguém que tocou. Pedro, a multidão te aperta. Fala: não, alguém me tocou, porque de mim saiu poder. Saiu poder. Ele fala. Aí ela, como assim, tremenda, ela vem ter com Jesus. Aí Jesus: filha, vai, a tua fé te salvou. Ela vai embora, não vai? Já está onde? Esperando. Você está ali ainda, irmão? Fala a verdade. Já tinha chacoalhado o balcão do hospital? Minha filha está doente. Ou não? Estaria cantando louvor. Então, minha alma canta-te, Senhor. Temos que exercer paciência. Romanos diz que a paciência produz o quê? Perseverança. E a perseverança produz o quê? Paciência. Paciência. E a paciência produz o quê? Experiência. Porque quando acontecer na sua vida novamente, você está aí. Faz. Porque Jesus foi com você. Ele está no controle. E nós precisamos segurar na mão dele. Ter essa firmeza. E é lindo o texto. Que aí a mulher vai embora. Jairo, chegou a minha vez. E é lindo. O texto é lindo. No 35. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu. Por que ainda incomoda o mestre? Gente, ia me dar um treino. Imagina. Se espera, você vê a mulher doente, todo mundo sabia da situação dela, porque ela é colocada fora do arraial. Toda mulher que tinha o ciclo de menstruação fora do padrão era separada, tinha que ficar, não podia tocar em nada, que era imundo. Pode ler em Levítico 26, se não me engano, está escrito. Então todo mundo sabia da situação dela. Jairo sabia, ele era chefe da sinagoga. Ele fala: ela foi curada, ela foi embora, eu estou aqui. Aí vem essa ordem: não incomoda o mestre, porque a sua filha morreu. Meu Deus. Eu ia olhar para Jesus e falar assim: eu te pego antes. Senhor, não é assim. Não é desse jeito. O processo do Senhor é duro. A gente entende. E o que percebe-se, que quando vem a má notícia, a
a gente nunca está preparado. Se o Senhor não estiver no controle da nossa vida, a gente não suporta. A gente não suporta. Não suporta. Nós vamos ter coragem. Para caminhar com o Senhor, a gente precisa ser corajoso. Para caminhar com o Senhor, a gente precisa perseverar, a gente precisa ser fiel, de verdade. E é lindo que a palavra dele se cumpre nele. Ele fala que a palavra do Senhor, ele é o verbo encarnado. Se cumpre nele. Nota-se que se Jesus falou que ia com ele, já não precisa fazer mais nada. E não faz. Se você interpretar o texto, olhar para o texto, olha que lindo. Mas Jesus, no 36, sem acudir às tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas crer? Os da casa de Jairo vêm ter com Jairo. Não incomoda o mestre, a filha morreu. Jairo não responde nada. Quem responde é o Senhor. Ele está no controle. Ele está no controle. Nós precisamos crer dessa maneira, crer dessa forma. Jairo, está quieto. E o Senhor falou: não temos crer. Somente é crer no Senhor. Nós precisamos crer no Senhor. Maravilhoso o texto. Aí Jairo e Jesus está indo. No 37, contudo não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro, os irmãos Tiago e João. Isso é maravilhoso. Nós vamos perder amizades, sim ou não? Nós vamos perder amigos, sim ou não? Só vai andar com nós quem tem fidelidade ao Senhor. Eu não posso sentar na roda e nem se deter no caminho. Não posso. Jesus falou: não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Só vai andar comigo quem tem intimidade. Só vai estar no meu relacionamento. Só vai estar entre os meus amigos quem tem intimidade. Eu não posso mais fazer parte do que é o mundo, o amor do Pai não está sobre ele. Não está. E dói. E dói. E dói. Eu vim do mundo, eu sei o que eu estou falando. Tem amigos e amigos e amigos. Desde o pior até o melhor com eles. E tem uns que me chamam de meu parça aí. Aí, meu parça. Irmão, não posso andar mais. Não posso conviver mais. Não posso sentar mais. Eu tenho que dar bom testemunho. E Jesus, ele falou: só vai quem eu conheço de verdade. Só vai estar comigo quem eu conheço de verdade. Aí eles vão na casa de Jairo. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus no alvoroço, e os que choravam e os que pranteavam. Tudo bem, é luto. E a Bíblia diz que é melhor ser no luto que na festa. Porque o sentimento vai ser gerado daquilo que você precisa entender sobre a vida. E aqui Jesus chega lá, está um alvoroço. Está todo mundo chorando. Está todo mundo pranteando. E é normal. Porque havia morte naquele lugar. Mas estava chegando a vida. Irmão, João 10:10 fala que o ladrão veio matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Então essa abundância está chegando na casa de Jairo. Abundância de vida. Abundância de alegria. E aqui Jairo, ele começa a sair do processo para entrar no propósito. Nós conseguimos entender algumas coisas do propósito. E quando o Senhor está na nossa casa, vai havendo transformação. Um pequeno testemunho
Ela ficou 2 anos lá, pagava só a energia da casa dela, até a internet usava a minha. Tudo bem com isso. E nós fomos morar com a minha sogra, nós mudamos para outra casa, ela queria passar para a casa da frente. Mas eu queria que ela comprasse a casa dela. Ela ficou 2 meses sem conversar comigo. E eu fiquei chateado, mas continuei orando. E nós fomos ver terreno, casa, os construtores são todos meus amigos. E eu falei, vai dar certo. Não, não sei, pai. Não. Seu carro está ficando na rua. Porque a casa na frente é garagem. E eu tinha visto o terreno, e nós vimos o construtor, e tinha organizado, fundo de garantia, essas coisas dela, de meu genro. Passou 2 meses, 3 meses. Eu ia lá falar com ela, eu ia lá. Você não é meu pai? Assim. Claro que eu sou. Se eu te pôr aqui, eu pensava, você nunca vai ter a sua. Você tem que ter a sua. Se não der certo, é sua. Se eu morrer, é sua. Continua sendo sua. Mas, para você começar a entender isso, você sai do processo com propósito. Os propósitos de Deus são assim, é o que nos encaminha. É o propósito de Deus, vai te encaminhando, vai te dando direção. E deu certo dela começar a fazer a casa dela. Aí vem ela, ela não entende, né? Eu era assim também, eu falei, fica tranquilo. Foi eu que te fiz. Aí ela construiu a casa, um lugar maravilhoso. Como eu sou pintor, meus meninos trabalham comigo, eu que fui pintar a casa dela. Né? Depois que pintou, que ela foi mudar, eles fomos lá. Aí nós tivemos essa conversa de que se eu tivesse dado aquela casa para ela morar, ela não teria. Hoje ela tem a casa. Quando nós conseguimos entender o propósito de Deus, nós conseguimos entender o direcionamento dele para as nossas vidas. Para muitos, nossa, se é eu dava. Tudo bem. É entre você, sua família, seu filho e Deus. O que Deus colocou no meu coração que ela precisava ter a construção da vida dela. E foi dessa maneira. E hoje, com a honra e glória de Deus, sou avô. E quem é avô sabe, a gente fica apaixonado. É um amor. Você só vai conhecer esse amor na hora que você for avô. Tem gente explicar. Tem gente falar. Tudo que não pode, você quer fazer. Só para você entender. Esse é o amor de avô. Tudo que não pode dar, você quer dar 10 vezes. Tá? Aí você ensina a fazer birra para não ir mais embora com a mãe. Ensina a esconder. Tudo isso. Isso é o amor de avô. Nisso é o propósito de Deus. Deus vai nos alinhar. Nós lendo o texto aqui, Jesus chega e dá um alvoroço. E a tristeza estava naquele lar. A infelicidade estava naquele lar. Havia uma perda, uma crise. E Jairo estava vindo com a resposta. E a resposta para as nossas vidas, de qualquer crise, situação, necessidade, é Jesus, irmão. É Jesus. Não tem para onde correr, não tem outra alternativa. É o Senhor. Jesus está naquela casa. E o que eu acho extraordinário da palavra, que no 39 ele diz, ao entrar ele diz, por que está em alvoroço e chorais? Mas a criança não está morta, mas dorme. Se a gente parar para pensar nesse versículo, e a gente parar para entender, e é fácil de entender porque ele é a vida. Então o que ele falou, eu confio. Aí nós precisamos exercitar a confiança. Se ele falou, o resultado é dele. Se ele falou, o caminho é dele. Se ele falou, o alinhamento é dele. Se ele falou que está vivo, está vivo. Eu não posso duvidar. Eu tenho que crer. Ele fala o que para Jairo? Não tem a crer? Somente. Aí chega lá, está todo mundo chorando. Ele fala, está dormindo. Não está. Por que você está chorando? Irmão, quem não entende o propósito de
vida vai ficar de boca aberta, vai falar: não é possível que é essa pessoa. Não é possível que Deus fez na sua vida. Não é possível. Porque é só você e Deus. Você sabe da sua intimidade, você sabe da sua legalidade, você sabe da sua casa, você sabe da sua família, do que o Senhor tem feito. E Jesus chega lá, ó, a menina dorme. Imagina viver esse propósito de Deus. Aí novamente ele pede, e riam-se dele, tendo dele, porém, mandado sair a todo. Tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Sai todo mundo. Tem muita gente. Tem gente que atrapalha nesse caminhar. Tem pessoa que atrapalha, infelizmente. Lembra quando Abraão separa de Ló? Ló olhou para onde? Assim? Tem gente que está pertinho. Eu vi uma frase, e é maravilhosa, que fala: tem gente do seu lado, mas não do seu lado. Está do seu lado, mas não está do teu lado. Tem gente. Então, você vai ficando reservado, você vai ficando comprometido, você vai criando intimidade. As nossas conversas vão ficando chatas, perdeis. Eles não suportam a gente, os amigos não suportam a gente. Você só fala de Deus, Júlio. Amém? Não tem outra coisa. Você já reuniu, encontrou um irmão na rua e começa a falar de Deus? Menos de meia hora você não é convertido. Fica mais. Não fica? Você encontra e começa a falar. E vem texto, e vem experiência, e vem testemunho, e vem o que Deus está falando, e vem louvor. Não é assim? Os pontos de vista. E a teologia, e os pontos teológicos. É uma delícia. Sai todo mundo. Você vai ficar aqui. Noé pregou para muita gente. Só ficou. Não é para todo mundo. João capítulo 6, Jesus faz a multiplicação de pão. Amém? Sobra 12 cestos. Todo mundo come em abundância. Aí Jesus prega uma palavra dura. E prega. Tinha pão ainda sobrando. Aí ele fala: ó, tem gente atrás de mim só para comer e beber nos milagres. Aí ele olha para Pedro e fala assim: vocês não vão? Pedro fala: para onde nós iremos, Senhor? Só o Senhor tem a palavra da vida eterna. Não vai ficar tudo. Só quem é? Só quem? Era para estar lotada a igreja aqui, quanto a nossa. Mas não é muito. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Efésios 1,4 fala que antes da fundação do mundo ele nos elegeu nele, como herdeiro. Para onde nós iremos, Senhor? Só o Senhor que tem a palavra da vida. Tomando pela mão disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Que é lindo. Talita cumi, se coloca em ti. Se pararmos aqui e analisarmos a trajetória de Jairo, existe alguma coincidência com a sua trajetória? Com a sua vida? Alguma crise? Algum desacordo, algum desacerto para você estar aqui agora? De quando você foi ter com Jesus, de quando você precisou abrir mão da sua vida, dos seus preceitos, dos seus orgulhos, das suas vaidades, do seu achismo, para estar aqui agora. De Jesus, qual a construção de Jesus na sua vida? Consegue lembrar? Primeiro amor? Primeiro louvor? A hora que Jesus quebrou o seu coração? E você se rendeu, a graça irresistível te alcançou,
e trouxe. Ele falou que ia com você, esteve com você e está com você até agora. Que Ele te colocou de pé, que você está de pé. Diante de tudo que você passou, que você está de pé nessa noite. A tristeza foi embora, a amargura foi embora, a vaidade foi embora, o julgamento foi embora, a ignorância foi embora, as nossas razões foi embora. E Ele entrou nas nossas vidas, moldou o nosso caráter, transformou, libertou, curou, trouxe alegria, trouxe a felicidade, trouxe a tranquilidade, tirou a preocupação. Ele está diante da casa desse pai, dessa mãe, e olha para a riqueza da vida deles, que é filho. Pega pela mão e fala, Talita cumi, se coloca. Processo, propósito, promessa. Porque Ele é fiel. Ele é fiel. Está de pé aquela menina. A vida está ali, foi restaurada, transformada. Pensa nas lições que nós aprendemos aqui essa noite. Aquilo que o Senhor falou ao meu e ao seu coração. Imediatamente, a menina se levantou e pôs-se a andar. Pois tinha 12 anos, ficaram todos sobremaneira admirados. Promessa. 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 A Bíblia diz que as bênçãos do Senhor nos alcançam. Nos alcança. Promessa. Imediatamente. Ela começou a andar. Ficou todo mundo pasmado. Quem não acreditava, ficou para trás. Quem não confiou, felizmente. Josué diz que eu e minha casa serviremos ao Senhor. E eu termino. Mas Jesus ordenou-lhe expressamente que ninguém soubesse e mandou que desse de comer ao menino. Que ninguém soubesse. O que acontece na sua casa fica onde? Fica onde? Na sua casa. O altar que está na sua casa é para a sua família. Na sua casa. Sua casa é a promessa de Deus. Sua família é a promessa de Deus. Vai vivendo. E Ele me encontrou. Vai crendo, Ele me encontrou. E é lindo ficar ouvindo. Deixa uma frase e a gente termina. Para Calvino, o lar é o seminário da igreja. O lar é o seminário da igreja. O solo sagrado onde as primeiras sementes da fé são lançadas e cultivadas. Casa. Se a esposa edifica com sabedoria, o marido lidera com sacrifício. Os filhos respondem com honra, mas o fazem por mérito, não fazem por mérito próprio, mas como instrumento da graça irresistível que ordena todas as coisas. Que compreendendo
Entendemos, portanto, que o governo do nosso lar é um reflexo do reino de Cristo. Governo, Pai, paternidade. Não busquemos a felicidade como objetivo útil, mas a santidade. Pois onde há ordem e temor ao Senhor, a felicidade é consequência bendita da providência divina. Que a nossa igreja doméstica seja o lugar onde o decreto de Deus se torna vida e onde cada mesa posta e cada oração feita diante dos filhos seja um ato de rendição à majestade de Deus. Irmão, simples, pequeno e objetivo. Que essa palavra possa estar nos nossos corações e possa surtir firme. Que nós possamos sair daqui felizes. Porque o Senhor vai comigo e com você. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Quero orar novamente pela sua vida. Pai, nós te louvamos por sua palavra bendita, Senhor. Que o Senhor, Pai, possa agir em nossos corações. Que essa noite seja noite de alegria, Senhor. Sobre cada casa, cada família, porque o Senhor está no controle de tudo que nós queremos dessa maneira. Pai, cada lar aqui apresentado, cada pai, cada mãe, cada filho, cada esposa, cada esposo, cada membro, o Senhor alcança o coração, Senhor. Dando autoridade, dando confiança. O Senhor possa, Pai, instruir na sua verdade, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Pai, alcança esse lar. Que o altar desse lar seja santificado com sua promessa, que esse lar seja blindado com sua provisão, Senhor, com sua proteção. Pai, nos abençoa, instrui, Senhor, na sua verdade. Possamos sair daqui, Senhor, não como entramos, às vezes preocupados, às vezes ansiosos, mas possamos sair daqui, Pai, instruído pela sua palavra, pela sagrada escritura que aqui, Pai, foi pregada, Senhor. O Senhor alcance o íntimo do nosso coração. Sela as nossas famílias, Senhor, os nossos filhos, Senhor. Pai, nos dê a direção, Senhor, para que juntos, Pai, possamos dizer, assim como Josué diz, que eu e minha casa serviremos ao Senhor, Pai. Nós te louvamos essa noite, Senhor, porque o Senhor é bendito e tem cuidado de nós. Cada provisão, cada detalhe, cada oração, cada louvor, por a sua igreja, Senhor, ser sustentada pelo Senhor, por sua, Pai, provisão nas nossas vidas, Senhor. Obrigado, Senhor, por tanto, Senhor. Pai, pela grandeza dos seus cuidados sobre as nossas vidas, Senhor. Nos alcança, guarda, Senhor, e nos protege. É o que nós oramos aqui essa noite e agradecemos. Em nome de Jesus. A igreja diz amém. Amém. Eu agradeço a oportunidade, assim passo o microfone. Nosso irmão. Vai estar encerrado e nós vamos agora